para o movimento pedagógico latino-americano, que desde o primeiro encontro definimos trazer o nome e a figura de Paulo Freire para consolidar essa construção pedagógica do movimento sindical latino-americano. Então, eu quero apresentar o professor José Batista Neto, que é um professor, ele é licenciado e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciências da Educação pela Universidade Paris V, é professor titular do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação, atuando na linha de pesquisa em formação de professores e prática pedagógica do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, onde a sua atuação neste centro o levou a ser diretor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, no período de 2008 a 2012, foi vice-diretor desse Centro de Educação em 1999 e 2001, e tem um currículo enorme, que quando eu fui buscar, poderia passar aqui um bom tempo fazendo a leitura. Mas deixei essa primeira parte para localizar onde atua o professor José Batista Neto, que é membro da Cátedra Paulo Freire, dentro do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E toda essa construção profissional da vida dele é importante para ele, para a Universidade de Pernambuco, para a sociedade, para o povo de Pernambuco, pelo que ele contribui no processo de formação dos nossos companheiros e companheiras, professores e professoras lá do estado de Pernambuco e da região. Mas quero ressaltar duas características fortes para o José Batista estar aqui junto conosco. É um professor, doutor, militante social, comprometido com a causa do povo brasileiro, com a causa do movimento sindical brasileiro. O professor José Batista é um grande companheiro nosso no estado de Pernambuco e do movimento pedagógico latino-americano. Em Bogotá, quando tomamos a decisão de fazer o segundo encontro no Recife, a Internacional da Educação para a América Latina nos deu uma tarefa para a CNTE, uma tarefa para o Sintep Pernambuco. Nós queremos marcar no encontro de Recife um local onde se tenha uma referência, uma construção, um espaço de aglutinação na figura de Paulo Freire. Construímos a ideia de colocar a escultura de Paulo Freire, feito pelo artista Abelardo da Hora, que também fazia os desenhos e as construções do primeiro movimento cultural e popular criado no Recife com o mestre Paulo Freire. E aí, com a tarefa dada, nós, o movimento sindical, um pouco perdido nesse mundo, recorremos à Cátedra Paulo Freire, ao professor José Batista, à professora Eliette Santiago. E a partir daquele momento, construímos um estreitamento enorme da ação da universidade, porque os dois fez a aproximação necessária com a reitoria da universidade, com a prefeitura da universidade, mobilizamos a universidade, os sindicatos, movimentos sociais lá no Recife, e durante o encontro do movimento pedagógico em Recife, inauguramos a escultura de Paulo Freire dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Local que está lá preservado, local que serve para aulas públicas de forma permanente na graduação e na pós-graduação,
local onde celebramos a cada 19 de setembro de cada ano o nosso encontro ao redor da escultura de Paulo Freire, no Lago do Cavoco, no ambiente onde fazemos a reflexão e o debate necessário para continuar o trabalho em defesa de uma educação pública para todos e para todas. E o professor José Batista é esse parceiro desde a primeira hora desse trabalho, dessa discussão. E é por este e tantos outros motivos que a Internacional da Educação para a América Latina, nesse 5º encontro, fez o convite e, para a alegria de todos, e mais ainda do Combet Rodrigues, aceitou e convidamos, então, o professor José Batista Neto a estar aqui conosco e trazer a sua fala, a sua mensagem ao 5º encontro do Movimento Pedagógico Latino-Americano em Curitiba, Brasil, América Latina. Se você quiser falar aqui, o professor fala de pé. O professor fala de pé, né? E eu quero, antes de tudo, após essas palavras de grande generosidade, mas também que expressa a amorosidade, que é a de Helena, que fala em nome dessa fantástica entidade que é a CNTR e toda a sua equipe, né? Eu queria, antes de tudo, Helena, agradecer essa sua apresentação. Eu nunca tinha tido uma apresentação assim tão eloquente, né? E quero dizer que eu me sinto extremamente tocado por essas palavras, porque nós todos que somos professores e professoras adoramos esta retribuição não monetária ao nosso trabalho, que chama-se o reconhecimento. E depois, quando nós olhamos uma trajetória, nem entendemos por que é que fizemos tanto, mas temos certeza, se fizemos é porque foi necessário fazer. E eu venho da terra da Universidade de Paulo Freire. Paulo Freire é um cidadão recifense, como nós costumamos dizer, e com sua andarilhagem, para usar uma experiência, um termo que lhe é muito caro, ele ganhou o mundo e tornou-se um cidadão do mundo, né? Sem perder jamais as suas raízes, as suas profundas raízes recifenses. E foi nesta universidade, onde lá atuou, que à época chamava-se Universidade do Recife, onde ele deu os primeiros passos na construção daquilo que hoje nós chamamos a pedagogia Paulo Freire, né? Mas já lá entre o final dos anos 50, início dos anos 60 do século passado, né, ele já fazia isto com a sociedade. Portanto, não era uma universidade que ele entendia, fechada numa torre de marfim, mas uma universidade que se abria à sociedade, que pulsava, né, buscando respostas às questões fundamentais de uma sociedade que precisava ser livre, que precisava ser mais equânime, que precisava ser mais democrática. Então, eu quero
ao dizer essas primeiras palavras, me congratular com os trabalhadores da nossa querida América Latina, que se encontram aqui reunidos em Curitiba para o encontro do movimento pedagógico latino-americano. Eu estou certo de que se terá, ao longo desses dias, um profícuo debate e deliberações potentes sobre questões fundamentais da educação continental em um momento crucial na história dos nossos povos. Em nome da Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco, quero agradecer também o convite que me foi formulado e dizer da alegria de estar aqui presente para compartilhar com companheiros e companheiras do campo educacional inquietações, reflexões e ideias com vistas humildemente a iluminar nossa caminhada que já se anuncia árdua. Trago um abraço fraterno da cátedra, de todos que fazem a cátedra, aos trabalhadores e trabalhadoras da educação que se encontram organizados e organizadas sob a liderança de suas entidades, e estas na América Latina em torno do movimento pedagógico Paulo Freire. Congratulo-me com uma categoria que representa um corpo profissional de milhões de trabalhadores, que desde a Patagônia ao Rio Grande, em México, passando pela região do Caribe, atuam em diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino. O tema que me foi proposto para esta intervenção me levou a refletir sobre diferentes aspectos da educação e da escola. Escola esta que foi lembrada aqui através da fala da nossa querida colega Fátima Gomes. Farei então, no entanto, alguns recortes, uma vez que no tempo que disponho não seria possível dar conta de tantas dimensões da questão, né? Eu vou me cingir a abordar, numa perspectiva freiriana, a educação libertária e democrática. Para dar o pontapé inicial, já que esse é o país do futebol, nós vamos dar o pontapé inicial à abordagem. Eu vou tratar da temática da educação e educabilidade, para, em seguida, pontuar 3 outras questões. A educação, um direito social básico de todos os seres humanos e do ser humano todo. Isto não é só um jogo de palavras. Isto faz muito sentido, isto tem tudo a ver com o pensamento de Paulo Freire. Quando nós falamos de todos os seres humanos e do ser humano todo, na sua integralidade. Tratarei também de uma segunda questão. A educação libertária e democrática é dialógica, né? Certamente tudo isso que nós não temos, e tudo isso que está sendo denunciado por nossos colegas que me antecederam, né? Essa forma que quer fazer com que a educação siga um caminho único. E nós sabemos que a educação não é isto. A educação comporta diversos caminhos, porque a diversidade é que marca o humano. E nós tivemos no início dessa tarde, na apresentação cultural, uma expressão bem clara daquilo, do que é a diversidade, através da música, do canto, da arte, né? E, em terceiro e último momento, uma educação libertária
e democrática é esperançosa, porque é necessário, neste momento de tanta desesperança, e às vezes até de desespero, construirmos, não perdermos de vista a esperança, né? E Freire é um homem que construiu uma pedagogia esperançosa, né? No diálogo que fez com a pedagogia do oprimido, né? Isto está registrado em um livro no início dos anos 90, que recebeu exatamente este nome, Pedagogia da Esperança, um diálogo com a pedagogia do oprimido. Eu inicio, portanto, com essa primeira questão que me propus tratar, que é a da educação e a educabilidade. E inicio dizendo: a educação, numa perspectiva freiriana, é uma prática social cuja finalidade é a humanização do ser humano. Essa é a ideia básica da filosofia da educação do educador pernambucano. A ideia pode soar um pleonasmo ou parecer tautológica, né? Afirmar humanização do ser humano, de modo a dar a entender que a humanização não seria atributo de todo o ser humano. O que esta ideia de Freire faz ver, no entanto, é que, no ponto de partida, não somos educados. Vamos nos educando por meio de processos coletivos pelos quais nos ligamos uns aos outros e a nós mesmos em um meio social dado. É por isso que os vários que falaram aqui, ao se referir à educação, imediatamente se reportavam ao contexto histórico, político, social, onde essa educação se dava. A isso Freire chamou de contextualização, sempre necessária para que se compreenda o que é a educação, o que a educação tem a fazer, o que é que ela pode ser no seu caminhar. A educação faz-se, sobretudo, em sociedade e é por ela marcada, por ela condicionada, não determinada. Aliás, há passagens extraordinárias no pensamento de Freire, no debate entre o que é ser determinado e o que é ser condicionado. É nesse sentido que eu aqui tomo as palavras de um outro educador pernambucano, também freiriano, João Francisco de Souza, que disse que a educação não será nunca uma prática individual, mesmo que queiram fazê-la, mesmo que queiram assim fazê-la. Abro aspas, palavras de João Francisco: essa humanização só pode ser construída coletivamente. O eu, identidade de cada ser humano, se constrói na coletividade, o nós. Portanto, quando falamos de educação, estamos em um processo que é social, mas que é também de construção identitária, tendo a humanização por perspectiva. Portanto, quando nós vemos aqui esse grupo de jovens a cantar, a dançar, a pronunciar, a manifestar aquilo que toca a alma de cada um, ali estava a identidade brasileira viva, sendo apresentada assim gratuitamente a todos nós. Aliás, as identidades, porque isso não é uma unidade. Vocês viram aqui os vários ritmos que remetem a um diálogo intenso entre negros, entre indígenas,
entre europeus do Ocidente, do Oriente e de tantos lugares que vieram povoar esse país, né? E que fez desse país abrigar pessoas das mais diferentes regiões e continentes do nosso planeta. A educação, enquanto um processo coletivo, ocorre desde o nascimento e segue ao longo da vida. Será, portanto, permanente. Uma educação permanente, porque se inscreve na inconclusão do humano. O atributo da permanência que é dada à educação, que é dado à educação, é a exigência que diz do que é próprio à natureza do homem e da mulher. Ainda que, enquanto escolarização, que é isso de que nós cuidamos através da nossa tarefa de professores, a educação tenha níveis a alcançar, patamares a atingir, ela não cessa, não se conclui, não se completa. É nesse sentido que não estamos nem estaremos educados, mas educando-nos permanentemente. Inclusive nós, educadores, que nos educamos no próprio ato da educação. Em síntese, educamo-nos permanentemente porque somos seres inconclusos, inacabados, incompletos, como afirma Paulo Freire em sua obra. Educar-se é, afinal de contas, uma necessidade para que se viva, para que se sobreviva, como disse o sociólogo francês Bernard Charlot. A ideia do inacabamento do ser humano constitui um dos elementos da concepção antropológica freiriana. Freire a explicitou esta concepção antropológica nos seguintes termos. Eu abro aspas para as palavras do mestre. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se reconhecerem inacabados. Não foi a educação que fez homens e mulheres educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. Isso é um pensamento precioso, porque ele nos remete a dizer da necessidade do nosso espírito aberto para refletir sobre nossa condição de humanos e de seres que são inconclusos, que precisamos continuamente aprender e aprender com o outro numa relação. E é isso que fazemos toda vez que estamos em movimento. Por isso que o movimento é, antes de tudo, um movimento pedagógico. Porque este movimento aqui nos faz pensar sobre o campo da nossa atuação, que é a educação, na relação com a sociedade. Né? Portanto, este movimento é, antes de tudo, profundamente freiriano. Por isso que ele se reclama e se reconhece como tal. Recorro a uma nota biográfica, eu estou aqui me referindo à incompletude, inclusive do Freire, que se passou a ver assim também. Isso é que é fantástico. Relativa a Freire, para nos fazer ver o inacabamento do ser humano como elemento deflagrador da necessidade de uma educação permanente. Ele conta, com a honestidade que lhe era própria, que ao publicar Pedagogia do Oprimido, já vivendo no exílio, foi alvo de observações críticas por parte de grupos feministas quanto a nunca se referir à mulher, mas de sempre usar o termo homem para referir-se aos processos que ele descrevia, que analisava
fossem esses processos de opressão ou de libertação. Vocês sabem que Pedagogia do Oprimido foi publicado primeiro em inglês que em português. Embora tenha sido originalmente escrito em Santiago do Chile, em português, à própria mão, sequer numa máquina de escrever como nós tínhamos à época. Foi escrito à mão. Esse manuscrito, inclusive, depois vagou pelo mundo até retornar ao Instituto Paulo Freire, em São Paulo, onde se encontra muito bem guardado. Devolvido por Jacques Chanchol, que foi um francês radicado no Chile, que o acolheu em Santiago quando ele para lá exilou-se. Mas me chama a atenção aqui essa pequena anedota biográfica dele. Eu dizia, ele foi alvo de críticas de grupos feministas, dizendo: ele nunca se refere à mulher, ele só fala no homem, o homem, permanentemente no seu texto. Assim, o texto da primeira edição de Pedagogia do Oprimido estava recheado de expressões do tipo, abro aspas, a opressão que se abate sobre o homem, a libertação do homem, etc, etc. Num primeiro momento, para não deixar dúvida quanto à sua intenção de autor, Freire argumentou, em resposta às feministas, que o termo era utilizado para representar a humanidade. Muito arguto, Porém, as feministas contra-argumentaram que a grafação adotada como representação de ambos os gêneros resultava na supressão da palavra mulher e denotava silenciamento, apagamento que não se podia deixar de registrar, mesmo que essas lideranças feministas reconhecessem o valor da obra e nela se reconhecessem e reconhecessem suas lutas. Isso é fantástico. Ao dizer isto, a crítica das feministas fez com que Freire refletisse e tivesse ato contínuo solicitado aos seus editores que doravante fosse substituído em novas edições de suas obras, onde coubesse a palavra homem pelos termos homem e mulher. E assim foi feito. Isso nos contou a biógrafa de Freire, Ana Maria de Araújo. E aqui eu fecho esse parênteses, e retomo o fio condutor de minha argumentação. Com efeito, a concepção de ser humano em Freire, entendido como ser histórico, cultural, inacabado, deixam evidentes a necessidade de educação e a educabilidade como atributo propriamente humano, portanto, como condições de quem torna-se um sujeito em permanente busca do aprender para ser mais. E aí eu coloco um mais sublinhado, que é isso que a educação faz em nós, é nos tornarmos mais do que nós éramos. É nesse sentido que a gente costuma dizer aqui no Brasil, é a educação que faz a diferença. Eu diria, embora a diferença seja uma coisa meio maldita, porque a diferença pode representar desigualdade. Se a gente lê por aí, a gente diz, puxa, que palavra mal, que frase mal concebida. Mas a gente está dizendo assim, a diferença é que faz em nós ser mais. Esse é um outro sentido, aí eu diria um desvio de sentido da palavra diferença para representar isso. Esse ser mais.
A educabilidade humana precisa ser pensada no contexto da permanente tensão dialética entre indivíduo e sociedade, uma vez que se realiza, ainda no dizer aqui de João Francisco, no interior de determinadas relações sociais, o meio cultural, com a natureza, o meio natural. Essas relações sociais com a natureza estão em permanentes mudanças, transformações para o bem ou para o mal. E aqui, neste ano de 2019, o Brasil sofreu o nosso meio ambiente e nós mesmos, né? Somos parte desse meio ambiente, que às vezes a gente fala do meio ambiente como se a gente estivesse fora dele, não fosse parte dele, né? Essa nova consciência nos leva a pensar como parte dele. Então, tudo que acontece com ele, acontece também conosco, né? Dois eventos particularmente danosos: as intencionais queimadas na floresta amazônica e a liberação do uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Muitos dos quais já banidos em outros países, né? O que poderá ter efeitos a longo prazo extremamente prejudiciais à saúde coletiva, efeitos que só se verão ver daqui a 10, 15, 20 anos, porque é o envenenamento pela boca, porque é pelo alimento que ele vai ocorrer. O ser humano é um ser de relações. Daí porque a educação é uma prática humana relacional do educador com o educando, consigo mesmo e com o mundo. Retomo: o ser humano é um ser de relações. Um ser de relações que pensa e age sobre a sociedade de diferentes formas, porque a concebe e a perspectiva de diferentes maneiras, o que faz com que a educação possa assumir distintos conteúdos e direções. Nesse sentido, a educação constitui-se em campo de disputa entre grupos sociais para fazer valer um projeto político-pedagógico hegemônico. Portanto, quem está na educação está num campo de disputa. Essa disputa, por sua vez, revela a incapacidade da educação ser neutra, donde emerge sua politicidade. Novamente recorro ao debate atual sobre a educação, no qual emergem posições que sustentam sua pretensa neutralidade, sob a alegação de combate à prática de ideologização e de doutrinação que educadores críticos estariam praticando. Freire situou a politicidade na educabilidade do ser humano e assim afirmou: a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada, da qual se tornou consciente. E concluiu: para que a educação não fosse neutra, era preciso que não houvesse discordância nenhuma entre as pessoas com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem encarnados. Por tais razões é que a concepção freiriana de educabilidade encontra-se vinculada a uma ideia de educação política humanizadora, libertadora e transformadora, baseada no respeito, na autonomia e nos saberes de educandos e educadores. Como disse ainda Freire,
né? Como disse, Freire situou a politicidade da educação na educabilidade do ser humano. Isso fez Henri Giroud, né, assim se expressar sobre o pensamento freiriano. A obra de Freire, disse Giroud, oferece uma visão de pedagogia e praxis que é partidária em sua essência. Em sua origem e intenções, ela é a favor de optar pela vida de todos e por toda a vida. É isso que Giroud nos diz. E para não dizer que não falei das flores, para lembrar aqui um velho verso de um poeta paraibano, né, que cantou lá no final dos anos 60, enquanto Freire associa educabilidade à politicidade, autores como Menezes e Santos a entendem como um componente da política de gestão da força de trabalho. Nas palavras desses dois autores, educabilidade abro aspas, palavras deles, é a capacidade de um indivíduo reagir positivamente às ofertas de informação e formação para a sua qualificação profissional. Veja que eles recorrem a termos econômicos, do mundo da economia. Oferta, né? É uma linguagem do economês, como dizemos. Nesses termos, eles reduzem sua concepção quase que exclusivamente às questões da formação profissional, ao atendimento de exigências do mercado. À guisa de síntese parcial, retomo aqui a cadeia lógica com a qual desfiei a perspectiva de educação em Freire. A tomada de consciência do inacabamento remete o ser humano a necessitar aprender, a buscar construir o ser mais do humano, no que se revela seu caráter curioso. A curiosidade é uma outra categoria básica da concepção freiriana e um segundo elemento constitutivo de sua visão antropológica. A primeira é o inacabamento, a segunda é a curiosidade. Remete ainda o ser humano a necessitar do outro, a ligar-se ao outro, portanto, a buscar a vida coletiva. O ser humano é um ser de relações sociais, por isso é educável e em constante transformação. A educação é, assim, aquela prática pelo qual educador e educando, em relação, se instalam no plano social. Se somos um ser curioso, a primeira tarefa que se coloca para a educação é a leitura do mundo. E essa prática que pode satisfazer a curiosidade epistêmica, condição de nossa existência. A curiosidade será tanto mais satisfeita, tanto mais os educadores forem capazes de propiciar condições para que se faça a leitura do mundo. Sob a perspectiva freiriana, essa tarefa começa quando o educador é capaz de conhecer e dar a conhecer os significados que os educandos atribuem ao mundo em que vivem, para que esses possam, com os outros com quem compartilha suas aprendizagens, conhecer outros significados sobre si, as coisas e aos mundos, alguns dos quais eleitos saberes de prestígio social, e que de tão prestigiosos que são, desqualificam os saberes do homem, que o homem comum construiu e constrói. Mas isso já nos leva ao domínio da teoria do conhecimento em Freire e foge ao escopo de nossa abordagem. Então, eu passo ao segundo ponto da minha fala, que é a educação
um direito social básico de todos os seres humanos e do ser humano todo. Um segundo aspecto que gostaria de abordar tem a ver com a educação enquanto direito social de todos os seres humanos e do ser humano todo. Tomo um testemunho de Freire sobre sua trajetória como ponto de partida. Ele dizia: o que eu buscava já naquela época, nos anos 1950, era uma crítica à educação brasileira. Disse isso ele ao se reportar dos que falavam dele como um metodólogo da alfabetização de adultos. No debate dos anos 50, se chamou muito Freire de aquele homem do método de alfabetização. Aliás, diziam isso para diminuir a sua contribuição, a importância da sua contribuição. E ele respondia dizendo: o que eu já buscava naquela época era uma crítica à educação brasileira. Portanto, e ele dizia isso, essa visão que se tinha dele, sem desconsiderar a importância da alfabetização de adultos e muito menos os métodos e técnicas de alfabetização. Ele, ao falar assim, ele tentava dizer que com seu trabalho, que era o elemento de identificação, de identidade dele, o que é que ele pretendeu fazer? É essa a questão que estava aqui em pauta. E dessa crítica saem os anúncios, as denúncias de uma educação reconhecidamente elitista e excludente. Era isso que ele estava na sua agenda de reflexão. Sua pronúncia de natureza crítica incidia sobre as finalidades da educação. E para isso ele não poupou nem os conteúdos educativos explorados, nem os resultados alcançados, além do que identificou nas desigualdades de oportunidades educacionais evidências da incipiente democracia que vivia o país. Ele identificou ainda na incipiente democracia impedimento à superação dessas desigualdades, produzidas entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, essas leituras da realidade brasileira que denotam uma filiação de Freire às correntes críticas do pensamento pedagógico, faz dele um dos pais fundadores dessa corrente na América Latina. Com efeito, as relações entre educação e democracia, que foram aqui repetidamente sublinhadas nas falas de todos os colegas das entidades, sempre estiveram nas preocupações de Freire. E isso ele teria herdado das leituras que fizera de Anísio Teixeira e de tantos outros autores brasileiros, inspirações que já se faziam presentes desde a sua obra inaugural, Educação e Atualidade Brasileira, que ele escreveu a título de prestar um concurso para ingresso na Universidade do Recife, na cadeira de História e Filosofia da Educação. Ali o problema estudado por Freire era, nos termos da época, a relação entre a educação e os problemas daquele tempo, entre a educação e contexto sociopolítico em que ela se insere. Em Educação e Atualidade Brasileira, Freire dialoga com autores nacionais de diferentes orientações teóricas, desde isebianos, para os que não são do Brasil. O ISEB foi um instituto criado em meados dos anos 50, estimulado pelo governo desenvolvimentista, ou nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, para se tornar uma grande usina de ideias sobre o Brasil e sobre o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Desde isebianos que influenciaram ele, Guerreiro Ramos,
Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier, até os chamados intérpretes da cultura brasileira, como Gilberto Freire, né, que depois o apunhalou pelas costas, e Caio Prado Júnior. Ele dialoga também com dois autores que haviam subscrito, né, um deles eu já citei, nos anos 30, no famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação ao Governo e ao Povo, Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. É possível identificar dois elementos que aproximam Freire desses dois últimos autores. Ambos priorizam a leitura histórica da realidade brasileira e veem na educação um meio de promoção do desenvolvimento econômico e social. Isso hoje pode soar para a gente estranho, mas é bom não cometer anacronismos, que é tentar julgar o passado com os pés do presente. Né? É preciso ter esse cuidado. As análises de Freire, particularmente nesta obra, o fazem aproximar-se das teses de Anísio Teixeira sobre o crescimento industrial que vive o Brasil a partir dos anos 50, em especial durante o governo Juscelino Kubitschek. Embora seja um entusiasta da industrialização, traço de muitos intelectuais progressistas desse período, preocupa-o a modernização de nossa formação a modernização de nossa formação social não tenha sido acompanhada por igual avanço democrático. Percebe que tínhamos dificuldades para que a participação social se fizesse presente na construção de decisões de políticas públicas e reconhece que isso se deve à inexperiência democrática, que, por sua vez, resulta de um passado colonial restrito. Daí porque o espírito democrático não ter medrado no país. Né? Reconhece também as contradições manifestas num tempos de transformações, que pode, de resto, interferir sobre a mentalidade antidemocrática arraigada no espírito do brasileiro. Isso nos permite, enquanto brasileiros, pararmos e pensarmos sobre por que determinados eventos ocorrem sob sustentação de setores da sociedade. Isto, a gente precisa fazer uma crítica profunda. Freire tentou avançar uma hipótese, uma hipótese que retoma a questão histórica, a questão política do nosso passado colonial, mas também de estruturas extremamente rígidas que impossibilitam o avanço dessa concepção, ou de novas concepções. As análises de Freire, particularmente, por outro lado, um certo otimismo o fez crer, como Anísio Teixeira também, na possibilidade de formar no brasileira hábitos e disposições democráticas por meio de processos educativos, algo como educar para a democracia. Anos mais tarde, ao assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, ele completará a tese ao plasmar a expressão que está publicada no seu livro Educação na Cidade. Educar democraticamente para a democracia. Essa tese freiriana colocará a escola no centro do debate sobre a democratização da sociedade brasileira, na qual e para a qual desempenharia um papel fundamental. Então, essa tese dele é um chamamento à escola, e ao chamar a escola, chamam os educadores, chamam os pais dos alunos, chamam os alunos a pensar a democracia que nós vivemos. No fundo, firma ele a ideia de que a democracia, como experiência humana para ser vivida, precisa ser aprendida. Mas isso não significa
dicotomizar viver e aprender. Essas experiências, por assim dizer, ocorrem ao mesmo tempo. As diferentes experiências da andarilhagem por diversos continentes e cultura fizeram-no perceber que se pode aprendê-la, a democracia, vivendo-a, e vivendo-a, aprendê-la. Né? Eis aqui mais um legado de Freire para as sociedades do seu tempo, de nosso tempo: a não separação entre o vivido e o pensado, entre a educação e o compromisso político, entre o educador e as transformações de seu tempo. Como disse, ao fazer a crítica à sociedade brasileira, ao pôr em relevo a exclusão a que estavam submetidos amplos setores sociais da sociedade brasileira, Freire pauta em contrapartida a educação como direito social básico, portanto, como um elemento fundamental à democracia e à democratização da sociedade. Assim, preocupa-se com que a educação não seja apenas um direito nominal, exarado em dispositivos legais, por mais relevantes que sejam, nem que seja uma estratégia de obtenção de empregabilidade e de desenvolvimento de atividade dita empreendedora, mas de um direito a que todos possam usufruir. Logo, é de uma perspectiva inclusiva que concebe a educação como direito. Uma segunda condição é a de que não se trata de qualquer educação, mas de uma educação crítica do existente. Uma educação que possibilite, antes de tudo, aos sujeitos transitarem e fazerem a transição por meio da reflexão crítica de uma consciência ingênua, dependente, colonizada, como dizemos hoje, a uma consciência crítica, autônoma, descolonizada, emancipada. Que seja também uma educação, e esta é uma terceira condição, que não incida apenas sobre a cognição, mas sobre o sujeito como um todo, né? Que seja integral, porque afeta a integralidade do ser humano, que seja formação humana omnilateral, que incida e articule as dimensões fundamentais que estruturam o sujeito e sua prática social: o trabalho, os conhecimentos, a cultura, mas também os afetos, as emoções, os valores, as crenças, que nós somos tudo isso. Né? Eu passo então ao terceiro ponto, que é a educação libertária e democrática, é dialógica. Né? Uma educação libertária e democrática observará um terceiro anúncio: a dialogicidade. Nas palavras de Freire, a dialogicidade é uma busca que exige disponibilidade para se viver a abertura respeitosa ao outro. Uma prática de abertura ao outro como objeto de reflexão crítica. Constitui, dentro de uma concepção libertária de educação, a busca do conteúdo programático da educação, que não pode ser realizado apenas pelo polo do educador. Isso são palavras dele. Portanto, nós temos uma missão fundamental, mas nós não podemos ser os únicos proprietários dos caminhos, a decidir os caminhos da educação. Essa busca implica no conhecimento do pensar do povo referido ao mundo. A dialogicidade constitui um exercício de fala, mas sobretudo de escuta, entre o educador e educando em relação respeitosa,
Em uma reflexão que compartilhei com a colega Eliette Santiago, destaco a escuta como um saber necessário à prática educativa. Então, nós, enquanto educadores, precisamos aprender a escutar. A escutar. Talvez a mais escutar do que falar. Talvez isso nosso bom Deus nos tenha feito com duas orelhas e uma única boca. Na minha aquela reflexão, eu digo, não há exercício do diálogo sem o exercício da escuta atenta, nem sem o silêncio, como uma atitude fundamental no espaço da comunicação. É escutando que se aprende a falar. Em Freire, é possível identificar a escuta como atitude, mas também como saber da formação e como prática pedagógica docente. Isso nos faz pensar, nós que estamos nas faculdades de formação de professores, a entender que isso é um saber do professor, um saber a ser construído no e pelo professor, o saber da escuta. Mostra a ele a importância pedagógica e social de escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória e, ao escutá-lo, aprender a falar com ele. Que é isso que é o diálogo, que é aprender a falar com o outro. E ao falar com o educando, o educador institui o respeito na base do espaço da formação, que é a educação. A fala e a escuta não são aqui técnicas que se formulam e que podem constituir objeto de treinamento, como tanto se fala hoje, o coach, o treinamento, para uma comunicação eficaz e eficiente, mas constitui-se em princípio pedagógico da política e princípio educativo da política e prática pedagógica. Portanto, em orientação ao que fazer pedagógico de educadores que se pretendem amorosos e humanizadores. Os desafios da amorosidade nas relações do educador e educando, bem como da humanização como finalidade da relação educativa, permeiam a prática dialógica. Não há diálogo sem amor para com o outro. Num terreno de ódio, de desconfiança, não existe diálogo. E nós aprendemos isso rapidamente na nossa sala de aula, que é nosso espaço privilegiado de trabalho. Precisamos ter a confiança dos nossos alunos para dialogarmos com eles. Alunos que desconfiam dos seus professores, dos seus mestres, não nos procuram, não contam suas histórias, não partilham suas experiências. Portanto, nós não temos condições de interferir no processo formativo desse sujeito. Mas escuta, é isso que Freire está dizendo. Uma educação libertária e democrática é esperançosa. Eu acho que muitos esperançosamente estavam esperando esse quarto e último ponto. Uma prática educativa humanizadora é, antes de tudo, esperançosa. Ser esperançoso no sentido freiriano é entendê-la necessária em nossa existência. Disse ele, não sou esperançoso por teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Recorro ainda a uma outra passagem de sua reflexão pedagógica para expressar com qual sentido ele sustenta essa necessidade ontológica, antídoto de sua ideia contrária, que é a desesperança, que é aquilo que tentam impingir em nós nesse momento. É que nós sejamos desesperançosos e desesperançados. Ele diz, é preciso ter esperança,
mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Esperançar é não desistir, não render-se ao fatalismo, é mover-se, é juntar-se a outros, é ser capaz de recusar aquilo que enfraquece a integridade, a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera. Nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera vã. Enquanto necessidade ontológica do ser humano, a esperança precisa das práticas de uma educação libertária e democrática, entendida como aquela que é substantivamente desveladora, desocultadora da verdade e da opção ética, humanística. Uma educação libertária necessita da verdade, de ir em busca da verdade, de seu desvelamento, mas da verdade não concebida como algo absoluto que alguém ou um grupo possa deter. Nem é também a verdade pós-moderna, essa verdade fluida que está esmigalhada, fragmentada, né? Como se não tivesse um horizonte para onde pudéssemos caminhar. Né? A verdade, em definitivo, não constitui uma totalidade generalizante, mas se constitui enquanto instrumento e conteúdo, enquanto meio e finalidade da mudança. A verdade como resultante do desrespeito à coisa pública e à impunidade, por exemplo, né? São exemplos disso, de anúncio de uma pedagogia da esperança, sem perder de vista que o contexto pode não ser favorável aos interesses coletivos e disseminar um sentimento inverso. Freire pronunciou o seguinte: sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto. Veja que coisa, ele não desconhece que a gente pode se desesperançar em algum momento. É algo concreto, algo que nos abate, né? Sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. Né? A esperança é necessidade ontológica. A desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. A desesperança é, portanto, uma distorção de nós mesmos, que precisa ser corrigida. Como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir ao fatalismo em que não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Com o auxílio de dois pensadores norte-americanos, Peter McLaren e Henri Giroux, que já foi citado aqui, desfio as razões pelas quais as proposições de Freire encontraram eco não somente no Brasil e na América Latina, mas em tantos outros continentes. Recentemente, um colega nosso da Universidade Federal da Paraíba, num estágio de estudos na Alemanha, encontra
a obra de Paulo Freire servindo para que organismos lidem com a integração dos povos recentemente migrados para a Alemanha, que vieram da guerra da Síria, que vieram expulsos da África Negra, da África Central, etc. Né? Então, Freire servindo para estabelecer um diálogo entre culturas, né? Para ajudar a pensar como é que você trata culturas tão diversas, né? Como aquelas que estão hoje lá na Alemanha. Mas em tantos outros continentes, tornando-se contribuições de um alcance que extrapola as dimensões do local e do nacional. Maclaren assim se referiu: sua pedagogia começou como um meio de conferir poder a oprimidos camponeses brasileiros. Atingiu um status legendário através dos anos. Poucos educadores caminham tão sabiamente e com tanta determinação entre as fronteiras da linguagem e da cultura, né? Henri Giroux, por sua parte, reconhece em Freire características que o fizeram não apenas produtor de um pensamento de seu tempo, mas também do futuro, desde que atualizado, que é essa a nossa tarefa, é de continuar pensando sobre ele e o atualizando. Não se trata de repetir, feito um papagaio, as palavras de Paulo Freire. Não se trata disso. Se trata de estudar a obra e tentar fazer nós mesmos as mediações com o mundo e o contexto em que a gente vive. Aliás, essa tarefa ele nos chamou também, quando ele disse: me reinventem. Né? São palavras dele. Como educador da esperança que é, construir uma concepção de educação e de vida e uma prática educativa que representam um modo de reconhecer e criticar um mundo que vive perigosamente à beira da destruição. Palavras do colega Leão aqui há pouco. Né? Nós brincamos de destruir o planeta. Né? A obra e presença de Freire estão aí não apenas para nos lembrar o que somos, mas também para sugerir no que podemos nos transformar. Portanto, ele é um programa de trabalho. A obra de Freire nos ensina a pensar o presente, o futuro, pensar as possibilidades. Como ele disse, o futuro são as possibilidades, não é o caminho único como tentam nos impingir. A entender que não existe caminho único e que o caminho se faz na caminhada. Como de resto, tudo que é humano, humanizado, humanizada, humanizante, humanizador. Eu passo agora a uma síntese final, em poucas palavras, prometo, e com ela concluímos nossa fala. As teses de uma educação libertária democrática reafirmam o compromisso com a educação, escola pública, gratuita, laica, democrática e plural. Demandam ainda o reencontro da nação com os princípios de uma educação de qualidade socialmente referenciada, com os direitos do trabalho que dão concretude à profissionalização e valorização dos professores, com a defesa da universidade pública, instituição que tem ao longo de décadas se engajado o melhor da sua massa crítica no desvendamento dos problemas educacionais de populações urbanas, do campo, indígenas, ribeirinhas, com especial atenção para a escola pública da educação básica. Exigem esforços de articulação entre todos, e aqui eu vou me referir, sobretudo, entre a universidade pública e a escola da educação básica. Exigem, por fim, e não por último, articulações de grupos e entidades
para fazer valer e cumprir a educação como direito social básico de todos. Estas talvez sejam algumas das verdades que precisam ser reafirmadas para que o nosso país, o Brasil, mas também nossos irmãos da Latinoamérica, possam seguir na caminhada, no rumo da justiça social e da solidariedade entre os povos. Eu expresso, meus colegas de América Latina, minha profunda gratidão por essa escuta atenta. Muito obrigado.